Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Física para o Ensino Médio, volume 2. E hoje nós estamos aqui abrindo a aula sobre magnetismo e esse vídeo vai tratar especialmente sobre magnetismo em ímãs. E é interessante, antes de assistir esse vídeo, que se tenha pelo menos alguma base sobre eletrostática das aulas anteriores desse curso, mas em geral aqui a gente vai apresentar conteúdo novo, né? Bem, então, sem muita enrolação, a gente começa falando sobre ímãs, e magnetismo em ímãs, falando sobre o que é um ímã. E bom, os ímãs são objetos com propriedades magnéticas. Na prática, tendo a habilidade de atrair objetos feitos de ferro ou feitos de outros materiais magnéticos. Isso é um ímã. Os ímãs se dividem entre naturais e artificiais. Os naturais foram certamente os primeiros a serem descobertos, até porque, como o nome refere, eles apresentam naturalmente as propriedades de ímã. E até onde a gente sabe, eles foram descobertos na Magnésia, uma região que fazia parte da Grécia Antiga. Em homenagem ao nome Magnésia, o estudo dos ímãs foi batizado de magnetismo. Já o nome ímã vem do francês aimante, que vem da expressão chinesa pedras amantes, usada para designar os ímãs na antiguidade. E, aliás, aparentemente os chineses foram os primeiros a dar uma função para os ímãs, justamente construindo bússolas. E embora não se tenha uma data precisa para essa invenção, é possível que ela tenha surgido há até 2000 anos antes de Cristo. Mas o fato é que as bússolas vão chegar na Europa só no século XIII, nos anos 1200. E, bom, um resumo histórico aqui seria que os gregos foram os primeiros a descrever os ímãs, mas os chineses foram os primeiros a usar os ímãs. De qualquer forma, uma conclusão que a gente tira é que os fenômenos magnéticos já são estudados há muito tempo. E, bom, já falamos sobre os ímãs naturais. Os ímãs artificiais são aqueles objetos que, embora não apresentem naturalmente as propriedades de ímã, eles podem adquirir essas características a partir do processo chamado magnetização, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E bom, falando sobre magnetismo, o fenômeno do magnetismo. Um ímã possui o que a gente chama de polos, que são as regiões das quais se origina o campo magnético. Você pode pensar no campo magnético como algo análogo ao campo elétrico visto na parte de eletrostática do nosso curso. Ele surge ao redor de um ímã e qualquer objeto com propriedades magnéticas que seja colocado nessa região vai sofrer uma força magnética. Um ímã comum apresenta 2 polos, e ímãs podem apresentar mais que isso, mas nunca somente um polo. E sobre os polos, só existem 2 tipos de polos magnéticos, chamados norte e sul. E um ímã tem pelo menos um polo norte e um polo sul. Então, em um ímã com o número mínimo de polos, ou seja, 2, adivinhe quais são esses polos? Exatamente, norte e sul. Os polos receberam esses nomes porque se você deixar um ímã se movimentar livremente, por exemplo, flutuando sobre a água, ou então pendurado a partir do seu centro de massa, o que permite que o ímã gire, um dos polos do ímã vai apontar para o norte geográfico do planeta Terra e o outro polo vai apontar para o sul geográfico do planeta Terra.
Esses polos do ímã são respectivamente o norte e o sul. A gente vai entender um pouco melhor sobre por que os ímãs se alinham com o norte e o sul da Terra, mas antes a gente vai entender um pouco mais sobre o campo magnético em si. Assim, como campo elétrico, o campo magnético é vetorial, ou seja, ele apresenta direção e sentido além de magnitude, que a gente pode entender como a intensidade. Fazendo algumas analogias aqui, lembre-se que o campo elétrico gerado por uma carga elétrica positiva aponta para longe dessa carga. E o campo gerado por uma carga elétrica negativa aponta na direção dessa carga elétrica. Com os polos magnéticos funciona da seguinte forma: o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Outra característica que a gente pode ver um paralelo com a eletricidade é que polos de mesmo tipo se repelem e polos diferentes se atraem. Assim como cargas elétricas de mesmo tipo se repelem, mas se atraem caso sejam diferentes. Tanto a existência das linhas de campo como dos polos pode ser observada com alguns experimentos. Um deles é o uso da bússola. Se você aproximar uma bússola de um ímã, ela vai mudar de sua direção. Mas isso não é exatamente uma surpresa. O interessante é que a bússola vai apontar na mesma direção que aponta a linha de campo do ímã na posição onde a bússola estiver. Como a gente sabe que a extremidade da agulha da bússola que aponta para o norte geográfico é o norte magnético da agulha, podemos usar esse experimento para identificar quais são os polos norte e sul de um ímã. Outro experimento, potencialmente mais divertido, envolve o uso de limalha de ferro. Se você colocar uma folha de papel sobre um ímã e espalhar a limalha de ferro sobre esse papel e dar umas sacudidas bem de leve no papel, vai perceber que a limalha se concentra em algumas regiões. Ela cria desenhos de linhas ao redor do ímã e especialmente nas extremidades dos polos. Também nos polos ocorre uma maior concentração de limalha, já que é a região de maior densidade de linhas, o que equivale a dizer que é onde o campo é mais intenso. Esse método é muito bom para identificar a posição dos polos, mas ele não permite a gente dizer qual é o norte e qual é o sul. Não dá para ter tudo na vida. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o magnetismo em si, vamos para um tópico um pouco mais prático e curioso, que é entender por que as bússolas apontam no sentido norte-sul. E muitas hipóteses sobre o porquê das bússolas apontarem nesse sentido surgiram ao longo da história. Já teve quem dissesse que a atração magnética vinha das estrelas, especificamente aquelas que ficam no norte, como as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor. Já teve quem dissesse que existia uma grande montanha magnética no polo norte da Terra. E essa é uma teoria que os terraplanistas devem gostar muito, porque na Terra plana ela até funciona. Mas a ideia atual sobre por que as bússolas apontam no sentido norte-sul surgiram em 1600, já faz um tempinho, com a publicação do livro De Magnete, por William Gilbert, um médico inglês. E essa obra era provavelmente o estudo mais completo já feito sobre magnetismo para sua época. E aí surge a hipótese de que
a orientação das bússolas se deve à própria Terra. A ideia era que a própria Terra se comporta como um grande ímã. E afinal, que o futuro veio a corroborar essa hipótese. Mas cuidado que agora vem uma parte um pouco confusa. Lembra que eu disse que os polos norte e sul de um ímã têm esse nome porque eles apontam respectivamente para os polos norte e sul geográficos da Terra? Bom, a partir disso, e sabendo que os polos magnéticos diferentes se atraem, tu pode perceber que o polo norte geográfico da Terra, na verdade, se encontra o polo sul magnético. E no polo sul geográfico da Terra está o polo norte magnético da Terra. E aqui vai uma correção sobre o que eu acabei de falar, sobre esse campo magnético gerado pela Terra. Os polos geográficos e magnéticos, na verdade, não coincidem perfeitamente. Na verdade, a diferença das posições é bem grande. O polo sul magnético da Terra está, na verdade, numa região no norte do Canadá. E o norte magnético está no sul da Austrália. Falando assim, fica meio difícil de imaginar, mas assim, os polos geográficos e magnéticos, eles têm uma diferença assim, de posição na ordem de algumas centenas de quilômetros, para vocês terem uma ideia. Agora que a gente já falou sobre coisas confusas, vamos falar sobre coisas que a gente não sabe. Olha só. Porque, por exemplo, nós não sabemos exatamente qual a origem do campo magnético da Terra. Uma das melhores teorias atualmente é a de que são correntes de convecção no núcleo da Terra que geram o campo magnético. É assim, o núcleo da Terra tem uma parte sólida e por fora uma parte líquida. Essa parte líquida se move por convecção, subindo e descendo, e além de ser líquida, é condutora de eletricidade. Vocês ainda vão ver que cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, então até lá eu só peço que vocês considerem esse fato como certo. Bem, tudo isso aliado com o movimento de rotação da Terra cria um movimento relativo de cargas elétricas no interior da Terra que é capaz de gerar um campo magnético, que nós conhecemos como o campo magnético da Terra. Show de bola, fechamos aqui sobre o campo magnético da Terra. Vamos falar sobre magnetização e desmagnetização. Para entender um pouco melhor sobre como transformar um objeto em um ímã e como fazer com que ele deixe de ser um ímã, vamos antes ver o que acontece quando tentamos separar os polos de um ímã, partindo esse ímã ao meio. Como a gente pode perceber, esta ponta aqui está atraindo a parte não pintada da agulha. Portanto, esta ponta aqui do arame ao norte está atraindo o sul. A outra ponta, por sua vez, atrai o norte. Logo, ela é um sul. O nosso ímã, o nosso arame, virou um ímã que numa extremidade é sul e na outra extremidade é o norte. Se eu quebrar esse arame, tirando o norte para o lado, deve ter ficado aqui na minha mão o sul. Vamos verificar. Sim, tá? Eu tenho o polo sul que está atraindo o norte da agulha. Vamos ver nessa ponta que eu quebrei. Opa! Nesta ponta eu ainda tenho um norte atraindo o sul.
Se novamente a gente tentar tirar o norte, a gente vai verificar o quê? Que no lado oposto permaneceu o sul, pois está atraindo o norte da agulha. A gente volta para cá e percebe que ali eu ainda tenho o norte atraindo o sul. Eu poderia repetir isso várias e várias vezes, até ter um pedaço muito pequeno. A gente ainda ia encontrar as mesmas características. De um lado o sul e do outro lado o norte. Se a gente pegar aquele primeiro pedaço, a gente verifica que numa extremidade tem o norte, que era o que eu tinha tirado fora, mas na outra extremidade eu tenho o sul. Este pedaço, apesar de eu ter quebrado lá no início da demonstração, ele continua mantendo norte e sul. Pelo menos a gente vê que sempre vai ter 2 polos magnéticos. Uma teoria que explica essa impossibilidade de ter um ímã com só um polo é a teoria dos domínios magnéticos. É o seguinte: nós podemos imaginar que em um ímã, cada átomo se comporta como um microímã. E esses átomos estão com seus campos magnéticos alinhados no mesmo sentido. Além disso, a gente pode considerar esses átomos em conjunto. E esses conjuntos são chamados de domínios magnéticos, onde cada domínio magnético trabalha como um mini-ímã. Em um ímã, os domínios magnéticos encontram-se alinhados num mesmo sentido, assim como os átomos encontravam-se alinhados no mesmo sentido dentro dos seus domínios magnéticos. Bom, pensando um ímã como um conjunto de mini-ímãs, podemos concluir que se a gente parte um ímã ao meio, os mini-ímãs continuam inteiros e apontando numa mesma direção em que estavam antes. Como nessa teoria o que dá a qualidade magnética do ímã é o alinhamento dos domínios magnéticos, e em ambas as partes divididas os domínios ainda estão alinhados, então temos 2 ímãs completos, com 2 polos, caso a gente quebre um ímã ao meio. Mas não precisa ser ao meio também, né? A gente pode quebrar só a pontinha, por exemplo, o efeito continua o mesmo. A gente vai ter 2 ímãs completos com 2 polos. Bom, sobre magnetização. Como a gente faz para magnetizar um pedaço de metal? Sendo que, dentro da explicação dos domínios magnéticos, a magnetização do material é entendida como o alinhamento dos domínios magnéticos, a gente também deve entender que os materiais desmagnetizados têm os seus domínios magnéticos desalinhados. A pergunta que fica é: como alinhar os domínios magnéticos? E a resposta é com um campo externo suficientemente forte. Dessa forma, um grande número de domínios magnéticos vai apontar para o mesmo sentido, e mesmo depois de retirar o campo magnético externo, esse pedaço de metal vai manter os seus domínios magnéticos apontando no sentido em que aquele campo externo estava apontando. E, enfim, temos um ímã novo. Para ajudar a magnetizar um material, inclusive é válido dar umas batidinhas, porque isso faz com que os átomos do objeto se movam e se alinhem mais facilmente com o campo magnético externo. E sobre desmagnetização? Bom, esse processo nada mais nada menos do que consiste em desalinhar os domínios magnéticos que estão alinhados. Isso pode ser feito de algumas formas. A primeira delas é colocando um objeto magnetizado
na presença de um campo magnético forte o suficiente, só que variável. Um campo magnético que fique constantemente mudando o sentido para onde ele aponta. Isso faz com que os domínios magnéticos desse objeto, isso faz com que os domínios magnéticos desse ímã que a gente está tentando desmagnetizar, eventualmente mudem o seu sentido para um lado, só que outros domínios vão continuar apontando para um outro lado, e, enfim, aos poucos, com um campo magnético externo variável, a gente consegue embaralhar, por assim dizer, os sentidos para que apontam os domínios magnéticos. E outro jeito de desmagnetizar um objeto é aquecer esse objeto. Isso faz com que os átomos começam a se mover, porque lembrem-se, a temperatura não é nada mais, nada menos do que um reflexo do movimento das partículas em um objeto. E na medida em que a temperatura do objeto aumenta, os seus átomos se movem mais e mais, e eventualmente os campos magnéticos dos átomos que compõem esse objeto não estarão mais alinhados. Enfim, a gente também não vai ter mais domínios magnéticos alinhados e não teremos mais um campo magnético resultante deste objeto, e este objeto estará desmagnetizado. Bom, terminando de falar sobre magnetização e desmagnetização, eu vou ficando por aqui. Sejam bem-vindos ao assunto magnetismo e nos vemos em próximas aulas. Espero que estejam aproveitando bastante o curso e qualquer pergunta que tenham podem deixar, seja aqui nos comentários desse vídeo, seja no fórum do Moodle, seja no grupo de WhatsApp. E até mais!